Hepatite C. A hepatite refere-se a várias doenças inflamatórias do fígado, podendo ser causada por vírus, bactérias e produtos químicos, incluindo medicamentos. As hepatites virais são doenças causadas por agente viral, cujos são um grave problema de saúde pública no mundo. Sua importância não se refere apenas na enorme quantidade de pessoas infectadas, mas também às complicações que elas desencadeiam. São pelo menos 8 tipos de vírus caracterizados, sendo que os que mais acometem a população brasileira é o A, B e também o C. O vírus da hepatite C, ele foi identificado em 1989 nos Estados Unidos. Ele era chamado de vírus da hepatite, mas não A e não B. E ele foi o maior responsável por cirrose e transplante hepático no mundo ocidental. E a hepatite C, ela apresenta um longo período de infecção assintomática e desse modo faz com que ela se torne crônica nos infectados e assim aumenta o risco de desenvolver complicações mais graves. E a evolução dessa infecção, ela é bastante variada. E devido a essa sua progressão, ela pode estar relacionada como fatores virais, né? Como o genótipo, carga viral e dependendo das características do hospedeiro. E a presença de HIV, ela aumenta a persistência viral e ela acaba elevando a viremia e acentua a progressão da cirrose hepática e até o surgimento da hepatocarcinoma. O vírus causador da hepatite C é de origem desconhecida. Ele é um RNA vírus de polaridade positiva, pertencente à família Flaviviridae, cujo vírus da dengue, zika e da febre amarela também pertence a essa família. Seu gênero é o hepacivírus, do qual são vírus pequenos com cerca de 50 nanômetros de diâmetro, envelopados. É um patógeno humano altamente imunogênico. Seu tempo de incubação é bastante variado, entre 1 a 13 meses, sendo a média de 8 meses. E os anticorpos surgem de 4 a 20 semanas após o contágio. Esse vírus é formado por cerca de 9.600 nucleotídeos. Seu genoma codifica as proteínas estruturais do núcleo, core do envelope E1 e E2, não estruturais relacionadas à montagem da partícula viral, PS7 e NS3, e as relacionadas à montagem da partícula viral, P7 e NS3, e as não estruturais envolvidas na replicação, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B. Essa imagem abaixo esquematiza a organização estrutural do genoma viral do HCV, vírus da hepatite C. O ciclo de replicação não é totalmente esclarecido. Observem a imagem. As glicoproteínas do envelope viral favorecem a aderência dele à superfície. Células do hospedeiro conforme etapa 1 e 2. O vírus é liberado no citoplasma celular por endocitose, conforme na etapa 3. Ocorre desencapacitação viral, liberando seu RNA por citoplasma da célula, conforme na etapa 4. O RNA alcança os ribossomos hospedeiro presente no retículo endoplasmático rugoso, conforme demonstra a etapa 5, e é onde inicialmente sintetiza-se a poliproteína já citada, como na etapa 6. Na etapa 7, essa poliproteína é clivada pela protease, que é associada à RNA polimerase, codificada pelo gene NS5B, forma complexo de replicação, amplificando o genoma viral, de modo que as novas fitas empacotadas pela core envelope viral, montando assim os vírons, como na etapa 8. Na etapa 9, os vírons são liberados e recomeça a infecção. Sua replicação é imperfeita, havendo pequenas e constantes mutações. O vírus da hepatite C já foi isolado em várias secreções orgânicas, como sangue, medula, bile, mucosa intestinal, oral e líquor. Também é encontrado em nervos periféricos, substância branca, córtex e glândulo da base. São vários os modos de transmissão, seja por contato direto, percutâneo ou sangue contaminado, ocorrendo principalmente por via parenteral.
sendo possível citar como exemplo a transfusão de sangue e hemoderivados, compartilhamento de materiais para uso de drogas injetáveis e inaláveis, tatuagem, piercing, terapia injetável com equipamentos contaminados, como por exemplo hemodiálise, pelo ato sexual, por transplante de órgão, por serviços de barbearia, rituais de escarificação, circuncisão, acupuntura, e manicures e pedicures, micropigmentação e demais atividades humanas com potencial exposição ao sangue. A transmissão perinatal é possível, ocorrendo no parto ou aleitamento materno. Os indivíduos considerados de risco são aqueles que receberam transfusão de sangue e hemoderivados antes de 1992, usuários de drogas intravenosas, pessoas com tatuagem, piercing, alcoólatras, portadores de HIV, transplantados, hemodializados, hemofílicos, presidiários e sexualmente promíscuos. Profissionais da área da saúde também entram no grupo de risco. A redução da infecção por hepatite C e das doenças a ela relacionadas requer a implementação de atividades de prevenção como aconselhamento de usuários de drogas e indivíduos com prática sexual considerado de risco. Alguns usuários de droga acreditam estarem seguros reutilizando as seringas em injeções após lavagem com água, mas deve-se informar que não é um método eficaz de desinfecção. Testes laboratoriais em locais ou situações onde estão localizados indivíduos de risco, como, por exemplo, prisões, clínicas de HIV, instituições de usuários de drogas, de doentes neurológicos e mentais, entre outros. Realização da triagem de doadores para saber seu histórico clínico. Vacinação da hepatite B para os também portadores. Evitar o uso de álcool, pois isso pode acarretar em complicações da doença. Ampliar a consciência e vigilância sanitária das pessoas. Conscientizar e capacitar profissionais de salão de beleza e de questões estéticas, sendo recomendado a prática de esterilização de materiais ou sugerir que os clientes levem seus próprios utensílios para uso. Visar estúdios que utilizem materiais lacrados e estéreis, tanto para tatuagem quanto para piercings, observando também se é realizado o devido descarte. Investir em folders educativos, cursos de capacitação, palestras, sejam elas para áreas específicas ou em termos gerais, e campanhas para conscientizar as pessoas da prevenção desta doença. Mulheres grávidas devem fazer triagem diagnóstica de infecções durante o período de pré-natal. Não compartilhem nada que possa ter entrado em contato com sangue, principalmente os objetos de uso pessoal, como, por exemplo, lâminas de barbear. No caso das hemodiálises, é importante promover a rigorosa desinfecção das máquinas e superfícies, nunca negligenciar a asepsia e uso de instrumentos esterilizados. Pode-se visar o atendimento em salas diferentes, para pacientes com hepatite C negativo e para os pacientes com hepatite C positivo, para diminuir a incidência de infectados. Buscar reduzir ao máximo transfusões sanguíneas e recomenda-se aos profissionais da saúde não reencapar as agulhas devido ao alto potencial de risco de acidentes. A hepatite C aguda é a fase logo após o contágio, englobando os 6 primeiros meses. Após 6 meses permanecendo, a infecção é considerada crônica. Ela é geralmente assintomática, mas pode apresentar sinais e sintomas como anorexia, hepatomegalia, fadiga, vômito, perda de apetite, náuseas, dor abdominal, urina escura e entre outros. Quando crônica, conduz à fibrose hepática com potencial de desencadear cirrose, carcinoma hepatocelular e falência hepática, cujo podem levar o indivíduo a óbito. A esteatose hepática é a infiltração de gordura no fígado, resultante do acúmulo de triglicerídeos no interior dos hepatocitos, podendo evoluir com atividade inflamatória e necrose. Essa imagem demonstra a histologia de um fígado normal e um com a esteatose.
A fibrose hepática é quando a produção de matriz extracelular, que seria a fibrogenese, excede a degradação por circunstâncias de fatores inflamatórios, degenerativos ou neoplásicos, havendo o acúmulo desta. Essa imagem demonstra a histologia de um fígado normal e um com fibrose. A cirrose hepática é a substituição difusa da estrutura hepática normal por nódulos de estrutura normal, circundando por fibrose, que provoca alterações na estrutura do fígado, culminando na perda ou redução das funções hepáticas. Essa imagem demonstra a histologia de um fígado normal e um com cirrose. Carcinoma hepatocelular, câncer derivado de hepácitos. Surge quando há mutação de genes de uma célula que a faz se multiplicar desordenadamente. Insuficiência hepática, distúrbios do fígado em desempenhar suas funções normais de metabolizar e sintetizar proteínas e autorregeneração. Outros sinais e sintomas, na cavidade bucal, alterações hemorrágicas, petequias, hematomas, mucosa ictérica e sangramento gengival, quimoses, redução de cicatrização após cirurgias, aumento da glândula parótida, erosão dental e câncer bucal. Manifestações neurológicas, AVC, encefalomielite, síndrome de pernas inquietas, fadiga, perda de memória, desatenção, depressão, paratésias e queixas de sono, comprometimentos cognitivos na atenção. Como na maioria dos casos a infecção possui evolução assintomática, é comum que o diagnóstico seja circunstancial, através de triagem sorológica para doadores nos bancos de sangue e a partir de exames ocasionais, de campanha de detecção ou de investigação deflagrada por suspeita epidemiológica. Desde 1989, há testes diagnósticos para a hepatite C, sendo baseado em métodos serológicos que pesquisam anticorpos contra o vírus, como o teste de ELISA e a técnica Immunoblot, e também testes de técnica de biologia molecular, cujo pode detectar o RNA do vírus C, sendo útil no início da doença em imunossuprimidos ou com baixa probabilidade de estar infectado, e também há métodos de detecção da carga viral. A biópsia hepática é recomendada para pacientes crônicos. Exames complementares como a avaliação da função renal, glicose, enzimas hepáticas, contagem de sangue e também para se verificar a presença de outras infecções transmitidas pelo sangue, como HIV e hepatite B, é viável de ser pedidos. Tratamento. Para o tratamento de hepatite C, não existe vacina. O tratamento é medicamentoso e o objetivo é controlar a progressão da doença, inibindo a replicação viral, aumentando a expectativa e qualidade de vida, reduzindo a probabilidade de evolução e transmissão da doença. Em 2012, no Brasil, foi introduzida uma nova terapia com melhores resultados do que as terapias anteriores. Essa terapia consiste em associar o boceprevir e o telaprevir, que são inibidores da protease, que tem como alvo a serinoprotease INS3 e INS4A. Esse tratamento apresentava aos doentes melhoras de 80% no quadro da doença. Em 2015, a Anvisa incorporou um novo protocolo de tratamento junto ao Ministério da Saúde, que seria a introdução de novos fármacos contra a hepatite C. Seriam eles Simiprevir, Sofosbuvir, Daclastavir, Desabuvir, associados ao Ledipasvir, Sofosbuvir, Ambistavir, Paritaprevir, Ritonavir. Há também o boceprevir, que é um medicamento de ação direta contra a hepatite C, por se tratar de um inibidor de protease NS3 e NS4A. Mas por ser um medicamento de ação direta, ele também traz efeitos colaterais, como fadiga, cefaleia, náusea, insônia e anemia.
Em suma, através do presente trabalho, podemos adquirir conhecimento de uma das doenças que acomete grande parte da população, dando-lhe a devida importância, sendo relevante para nossa futura atuação, seja como biomédicos ou farmacêuticos. Faz-se um adentro de que tal doença desencadeia mudanças nos hábitos de vida, havendo alterações psicológicas e comportamentais, que varia de pessoas para pessoas. De acordo com valores, crenças, práticas, representações, significados, experiências individuais e coletivas, seu diagnóstico despertar sentimentos negativos como preocupação, ansiedade, medo, angústia, insegurança e importância, sendo importante o suporte multiprofissional com estratégia de apoio e motivação, mas também a conscientização e sensibilização da sociedade como um todo, para que os portadores possam ser compreendidas no processo do adoecer e encontrem o apoio necessário para o resgate da motivação.